Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas próximas leituras e as minhas leituras já em andamento. Já estou lendo, já começamos a ler no clube de leitura que acontece aqui na área de membros Oblomov, de Ivan Goncharov. Este é um clássico de 1859, um clássico russo. Estamos no comecinho ainda, tá? Serão 2 meses de leitura aqui para este calhamaço. E interessante que é um livro que eu queria ler já há bastante tempo, mas eu tinha uma certa resistência, sabe? Assim como o protagonista aqui da história, então. Eu tinha uma certa resistência por achar que poderia ser uma leitura lenta, uma leitura arrastada, difícil, mas logo no comecinho aqui, nos primeiros capítulos, está sendo uma leitura fluida. Eu não esperava, uma leitura cômica, divertida, tá? Tem momentos aqui que eu dou risada aqui, sobre situações, sobre diálogos aqui na história, mas também, como um bom livro, traz sim reflexões. O livro fala sobre inércia, sobre passividade, sobre o tempo, e eu realmente gosto muito desse tema. Ainda dá tempo de você participar dessa leitura aqui, tá? O link está na descrição do vídeo. Vamos ler juntos Oblomov? Comecei a ler também Os Possessos, de Elif Batuman. Ela é a mesma autora de um outro livro que eu também quero ler, que é A Idiota, e tem inclusive a continuação também, ou. Já tenho os 2 livros aqui para ler. E o subtítulo do livro é Aventuras com os livros russos e seus leitores. A autora, ela é doutora em literatura comparada em Stanford, e esses ensaios que contém aqui neste livro, eles foram publicados para The New Yorker, Harper's Magazine e London Review of Books. É uma leitura bem divertida. Ela vai falar aqui sobre a sua relação com os livros, então ela vai contar coisas aqui sobre a sua vida, relacionar com livros, em específico os livros russos. Já na introdução do livro, ela conta aqui sobre a sua relação com os livros, ela cita aqui a Montanha Mágica, coisas que aconteceram na vida dela e questões principais da obra. É muito bacana essa relação que ela faz, então, entre obra e a própria vida dela. Ana Karenina, Don Quixote, Os Demônios, Ilusões Perdidas, e assim vai. O primeiro ensaio, Babel na Califórnia, ela vai falar sobre Isaac Babel. Eu estou nesse artigo ainda, tá? Tem outros artigos aqui, outros ensaios, que ela vai falar inclusive sobre Tolstói. Em outro ensaio, ela vai falar também sobre Pushkin. É um livro para quem realmente tem muito amor pela literatura russa. Eu continuo lendo aqui A Vida de Charlotte Brontë, que foi publicado em 1857, pela sua amiga Elizabeth Gaskell, que foi outra grande autora da era vitoriana. Eu estou mais ou menos na metade aqui. Esse livro, ele tem muitas cartas, tá? Muitas cartas, e a Elizabeth Gaskell escreve, então, entre uma carta ou outra, vai nos contextualizando. Tem a questão dos anos e dos acontecimentos. Tem a questão aqui muito forte também, que a autora quis colocar alguns fatos ali de uma maneira mais respeitável aqui para os leitores, né? Vale lembrar que esse livro foi escrito a pedido de pai de Charlotte Brontë. Mas nós temos aqui as notas explicativas e no final também tem a conclusão. Eu não cheguei nesse ponto ainda, tá? Mas tem a conclusão que diz que também vai explicar algumas questões aqui que ficaram um pouco maquiadas, né? Por causa da época, da sociedade. Mas mesmo assim eu estou gostando muito, né? E pretendo ler outras obras sobre as irmãs Brontë, sobre Charlotte. Na leitura eu estou no momento aqui que Charlotte volta de Bruxelas para casa, e ele não está lá, nem ele, nem o Brimwell, está na casa Emily,
e o seu pai está perdendo ali a visão, e a sua tia, que criou as meninas, também acabou falecendo. Eu estou nesse momento, tá, da história. Inclusive Charlotte está bastante melancólica aqui. Ela acha que é aquele espaço, né, depois que ela foi para Bruxelas, lembrando que as irmãs eram muito unidas, mas ela tá achando ali muito solitário, estar ali muito solitário, muito escondido do mundo. É uma leitura muito interessante, é muito gostoso você ler as cartas de Charlotte, não só para as amigas, mas para as irmãs também, para os familiares. É muito interessante esse processo, né? Desde lá da infância, estar nesse momento aqui. Eu estou no momento antes ainda da publicação dos livros, o quanto elas gostam de estar juntas, o quanto elas querem trabalhar, o quanto elas querem também ganhar o seu próprio dinheiro. Eu vou ler um trecho de uma carta aqui de Charlotte que ela escreveu para sua amiga Ellen, tá? Tem um momento que ela diz o seguinte: porque estão fazendo fofoca ali sobre ela, sobre o motivo dela estar estudando em Bruxelas e trabalhando também. E ela desabafa aqui para a amiga e ela diz o seguinte, olha só a visão dela lá. Aqui nós estamos aqui em 1843, vejam só. Ela diz: eu acho uma imbecilidade a qual eu desprezo mulheres que não possuem fortuna ou beleza tornarem o casamento seu principal desejo e objetivo de vida. Ela diz que é preciso pensar em outras coisas além do matrimônio. Outra coisa também que é muito bacana nessa leitura aqui é você saber de acontecimentos da vida de Charlotte e das irmãs também, mas aqui mais especificamente de Charlotte, e ver o quanto ela utilizou da sua vida, da sua vivência para as obras. As irmãs fizeram isso, né, no geral, mas como aqui está falando mais sobre a vida de Charlotte, e essa questão da Bélgica, por exemplo, ela se apaixonou lá na Bélgica, onde ela estudou. Isso vai ser relatado muito em O Professor, que foi publicado um livro, o primeiro livro de Charlotte, que foi publicado póstumamente, e mais ainda, vai ser relatado mais ainda em Villette, que é considerada a sua obra mais autobiográfica e mais madura da autora. Que delícia de leitura, gente! E eu coloquei num outro vídeo, não um vídeo anterior, o outro ainda da outra semana, 4 livros para vocês votarem nos comentários mesmo qual seria a minha próxima leitura. Eu coloquei aqui Rudin, de Ivan Turgenev. Também como opção coloquei Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Também como opção Laços, de Domenico Starnoni. E também O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi, de Mariana Leck. 3 livros ficaram ali ficaram empatados praticamente, tá? Não foi Rudin, de Ivan Turgenev. Fica para uma próxima. Esses 3 livros aqui, na verdade, tá? Eles ficaram empatados. Teve um voto aqui que decidiu, então, a votação. Esses 3 livros aqui ficaram empatados, tá? Por um voto, venceu Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida, com apenas um voto aqui de diferença. Então, vai ser minha próxima leitura. Este é um clássico, foi o primeiro livro da autora, de Júlia Lopes de Almeida. Foi publicado em 1888 e aqui a história vai contar, então, a vida de mãe e filha, as duas, que se chamam Marta. É uma leitura curtinha, em breve a gente conversa, então, sobre Memórias de Marta. Por um voto, gente. Por um voto, empatou esses 3 livros aqui, mas então vai ser minha leitura já. Memórias de Marta. Comecei a ler também os contos de Machado de Assis. Eu tenho essa edição aqui com 50 contos de Machado de Assis, nessa coleção listrada da Companhia das Letras. Eu li 4 até agora, tá? Vai ser uma leitura devagar, de vez em quando eu pego um conto para ler, mas estou gostando bastante. Narrativa curta com o Machado combina bem. Eu encontrei até agora aqui, né, aquela ironia de Machado, tem um tom mais psicológico aqui também, mas em doses mais rápidas, inclusive finais, às vezes, inesperados. Tô gostando bastante da experiência de leitura dos contos, mas eu acredito que essa leitura ainda vai demorar aí para ser finalizada. Vou lendo um ponto entre uma leitura e outra,
vai dando certo, devagarzinho, vamos lendo os contos aqui e a gente conversa depois, então. Mas ler Machado de Assis é sempre muito bom, sempre um prazer. Eu tô sentindo falta de ler as obras de Dostoiévski. Já faz alguns meses que eu não leio. E a minha próxima leitura de Dostoiévski em ordem cronológica, que é um projeto pessoal que eu estou fazendo, é uma leitura curtinha assim, mas eu não vou colocar para esse mês aqui, porque eu não tô tão otimista assim. Vamos ver, se tudo der certo, eu até consigo encaixar um Dostoi ainda nesse mês, mas eu não vou me comprometer não, porque isso daí vai me trazer ansiedade, mas ai, que falta que eu tô sentindo de ler Dostoiévski. Lá no clube de leitura tá acontecendo a votação da leitura de julho, em breve então nós vamos definir a nossa leitura de julho, então os próximos meses as nossas leituras já estão definidas, todas em votação, eu volto aqui para falar para vocês, para contar para vocês então quais serão as nossas próximas leituras do clube. Conta aqui pra mim o que você está lendo, o que você pretende ler aí nas próximas semanas, que eu vou adorar saber, tá bom? Lembra de deixar um like que ajuda o canal aqui a crescer. Um grande beijo e até logo. Tchau, tchau.